Como é que fica a imparcialidade nesses momentos que nós estamos vivendo no pós-Lava Jato? Uma empresa ou uma pessoa que tenha sido penalizada, por exemplo, devolvendo dinheiro ou tentando repactuar, como foi mencionado aqui numa indagação do senador Sérgio Moro, como é que fica não só a pessoa de Vossa Excelência, mas de outros que tomaram posição a respeito da Lava Jato, gravando mais ou menos a parcialidade da operação, sobre a qual eu penso algo completamente diferente? Como é que fica a avaliação do que é ser imparcial diante de postulações, pedidos, que a inteligência dos nossos advogados haverá de produzir como complementares à situação atual? Por exemplo, a minha empresa fez um acordo, isso custou alguma coisa, eu posso reivindicar que eu fiz isso porque estava em vigor um conceito, uma decisão que em alguns aspectos foi referendada pelo Supremo. Ou uma pessoa que teve que devolver dinheiro. Se houve descondenação ou algo parecido com absolvição, nós vamos viver muitas incertezas e muita insegurança jurídica quanto às reivindicações de pessoa física e de pessoa jurídica consentânea com o atual momento que nós estamos vivendo, que eu considero de transição, uma vez que nós não sabemos quais serão todas as consequências disso que o meu amigo Magno Malta denominou com um nome muito particular. Muito obrigado. Quero começar dizendo que os recursos, na verdade, que permitem a revisão de decisões judiciais, que permitem que o Poder Judiciário atue dessa forma, de uma forma hierárquica, né, de modo que uma decisão possa ser revista ou revisada por uma instância superior, é um sistema que decorre de leis que foram editadas pelo Congresso Nacional, a fim de dar concretude aos princípios, né, do devido processo legal e também da ampla defesa. Então, o manejo desses recursos, longe de significar qualquer óbice ou qualquer demérito, ele se dá no cumprimento da legislação e, ao meu ver, o advogado tem esse papel de manejar os recursos, de defender o seu constituinte usando todas as formas que a lei prevê. E isso não configura também nenhum impeditivo para que o advogado venha a se tornar magistrado. Hoje, inclusive, nós temos, por exemplo, no STJ, nós temos até já as vagas, digamos assim, direcionadas para as diversas carreiras jurídicas, inclusive as vagas da advocacia. Então, nos estados também. Então, o advogado, quer dizer, tem a sua trajetória, a sua bagagem de conhecimento, a sua vivência prática, ele também, acho que é salutar que o advogado ou a advocacia possa levar aos tribunais a sua contribuição, a sua forma de ver o processo, de ver, enfim, todas as garantias processuais que devem ser observadas. Então, eu não vejo esse empecilho do advogado ou qualquer dificuldade do advogado passar ao papel de julgador, até porque isso acontece, como já
como eu já disse aqui, tanto no STJ como nas justiças do Estado. E na própria composição hoje do Supremo Tribunal Federal, há pessoas que têm origem também na advocacia, há ministros que têm origem na advocacia e desempenham a função de forma exemplar. Eu centraria a minha preocupação em algo que eu lhe antecipei. E vendo que o senhor historicamente é um garantista, porque não apenas por tendência, é o viés que a carreira de advogado reforçou, o senhor vai me dizer, mas isso é uma coisa concreta. Não, mas é concreta demais para ser ignorada. Como é que o garantismo enxerga o inquérito 4781? O garantismo, ideologicamente, filosoficamente, considera isso um atentado contra o Estado democrático de direito. Um inquérito que já foi apelidado, como o autor não está aqui, eu não vou citar, como AI-5. Está aí, sim. Como AI-5, designando nomes dos seus criadores, e que desde 19 de março de 2019, 4 anos e 3 meses, está aberto muito mais tempo do que os 80 dias, 81 dias que falou aqui o Magno Malta. Então eu não posso ficar sereno e tranquilo ao me dirigir a um garantista sem perguntar o que é isso. Porque eu não conheço na legislação democrática do mundo como é que, com base no artigo do regimento do Supremo, cria-se um inquérito para proteger servidores, familiares e os próprios ministros do Supremo, e esse inquérito não acaba mais. Sem sorteio, cadê a imparcialidade? Nem em Bangalore, nem na ONU, nem na Constituição, nem no Código de Ética da magistratura brasileira. Existe um artigo que concede essa vitaliciedade de 4 anos e 3 meses contra qualquer apenado futuro, porque depois de apenado vai recorrer a quem? Então, eu não posso deixar, o senhor fale como quiser, mas é um fato presente demais para ser ignorado num momento desse. Eu não conseguiria dormir essa noite sem receber a visita do meu avô, Pellegrino Marini, porque ele viria me atormentar sobre esse assunto. Ele não me deixa dormir direito. Então, o senhor tem que nos dizer o que o garantismo fala a respeito desse assunto. A propósito, qualquer complacência com controle de imprensa, como é que fica o garantismo diante disso? E há dilemas, há coisas que não são tão claras. Como é que fica diante do fake news, dos males que ele produz, do bullying? Eu que fui relator do bullying nas escolas e participo desse sofrimento, como Cambé viveu, Santa Catarina viveu também. Não tenho resposta para esse assunto, no caso específico da agressão numa escola. Eu vivenciei isso como governador e vivencio isso hoje como professor e cidadão. Com relação ao inquérito 4781, eu não poderia aqui, sob pena de ficar impedido de analisar no futuro qualquer questão a ele relacionado, se esta casa me aprovar, eu não poderia entrar no exame concreto do inquérito 4781. Então, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, senador Amin, para que, se aprovado for, inclusive, eu possa também participar dos julgamentos relacionados a esse inquérito, que certamente, em algum momento, a questão será levada ao colegiado. Afinal, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado composto de 11 ministros. Réplica ao senador Espírito Amin. Muito rápido. Primeiro, eu gostaria de esclarecer, doutor Zanin,
que não fui eu quem levantou essa questão de como o advogado julga. Isso foi levantado bem no começo das arguições. Então, não é esse o fato que eu estou levantando. Eu estou dizendo em função de ações concretas. Decorrentes do status atual da Lava Jato, que, como disse o meu amigo Magno Malta, descondenou, ou que nome se dê. Nós sabemos que, juridicamente, essa palavra é uma inovação, mas ela resume, digamos, as várias visões. E, no segundo ponto, eu quero dizer que compreendo a sua dificuldade de falar sobre um assunto concreto, né, que é o 4781. Mas eu tive até a ousadia de lhe dizer pessoalmente que este assunto me atormenta. Como democrata, que eu acredito que sou, este assunto é um grande outdoor de descompromisso com o Estado democrático de direito, que, como disse o ministro Rezec, o único brasileiro que foi aprovado 2 vezes para o Supremo, não foi uma boa ideia e não vai terminar com bons resultados. Não é para desafiá-lo, mas é apenas para expressar realmente meu estado de espírito a respeito deste assunto. Muito obrigado.